Menos naquele nosso esquema procedimental, né? Vocês conhecem as regras que, enfim, não se cumprem, mas enfim, vocês já conhecem mesmo assim. Isso é um pouco a sessão do Supremo, né? As regras estão, mas dane-se, né? Então, enfim, possibilidade de... Thiago? Nossa! Internacionalismo. Pois é. Acho que é isso aí. Então tá. Quantas por cento? Todos. Todos. Vai matar no peito. Então tá. Então começo pro Thiago, daí passo por essa ordem como tá aqui em diagonal. O Alexandre ontem, porque eu te preteria, né? Porque, enfim, o nosso companheiro ficou com a questão pendente de ontem. Aí eu passo pro Boris, a gente abre e faz. E aí terminamos na esquerda, certo? Então vamos lá. Eu tô assim. Você já anota o nome, fica mais fácil depois pra ingressar o Thiago Paulo. Então, professor, Só declina o teu nome no início, enfim. Thiago, o senhor falou a respeito da questão do nacionalismo e faz uma postulação de que o nacionalismo e o marxismo estão afastados. Aí a minha contraposição é no sentido de, historicamente, não estão, inclusive no Brasil. Ou seja, nessas duas dimensões que o senhor apresentou, e talvez a crítica que é feita ao revisionismo no PCB leve o bebê com a água do banho, digamos assim, omitam uma parte importante das teses da Terceira Internacional, justamente sobre o elemento anti-imperialista e nacional da Revolução, ou seja, as teses do segundo Congresso do Lênin colocam abertamente o movimento nacional revolucionário em oposição ao movimento democrático burguês. Então, colocando o primeiro elemento, colocando claramente que o imperialismo, a luta anti-imperialista pode sim se converter numa parte da Revolução Proletária Mundial. Então, basicamente isso, só que com outra terminologia mais direta, falando de Revolução Proletária e não anticapitalista, mais aberta. E o segundo elemento da cultura nacional. Nos anos 50, acho que não tem como não falar de cultura nacional sem falar da posição dos comunistas, inclusive do PCB, nesse momento ainda não aderindo a essa tendência revisionista. Então, se eu pudesse falar sobre isso. Aí, bom, eu posso para você. Alexandre. Posso ficar por último? Não, eu faço porque ontem eu te... Se você pudesse ser um pouquinho indulgente, que seriam duas questões, eu até tenho receio que refuja um pouquinho ao tema, mas enfim, a indulgência seria nesse sentido, pode ser que refuja um pouquinho. A primeira questão tem a ver com a Venezuela, que sabemos todos que ela tem um viés insurreto, né, tinha e continua tendo, talvez numa medida um pouco menor, mas com um presidente Maduro, em muitos aspectos, mas no que concerne ao proibicionismo das substâncias psicoativas, continua na mesma toada, né, da política insuflada pelos Estados Unidos. Né? Eles comemoram a apreensão de drogas e tal. Eu queria que o professor tentasse explicar isso, assim, porque eles não conseguem se afastar da lógica proibicionista. Né? Enfim, já que eles têm a consciência de que a guerra às drogas, até porque estão colados ali na Colômbia, tem 7 bases na Colômbia, eles têm, obviamente, muita consciência e no entanto, continuam enveredando pelo proibicionismo. A segunda questão, eu fico um tanto quanto pusilânime de fazer, mas, enfim, vou fazer, e até porque tem um sentido de esclarecimento. Um professor, até para situar para o professor Nilton, um professor muito querido por nós todos aqui, o professor Saulo de Carvalho, né? Ele é assim, tão querido que ele tem um anti-blog de criminologia, ele tem um anti-manual de criminologia, como não fazer um trabalho de conclusão de curso, como não fazer um trabalho de... Enfim, o viés insurreto dele é inquestionável, é uma das maiores autoridades na questão do proibicionismo de drogas no Brasil, enfim, uma sumidade. E ele municiou o deputado Vadir Damus para que ele apresentasse um projeto de lei da chamada Lei de Responsabilidade Político-Criminal, com um sentido de enfim, já que essa consciência abolicionista aqui que nós apregoamos aqui, enfim, não encontra eco, né, na mídia, enfim, na chamada sociedade, enfim, do povo, ele teve a ideia de fazer essa lei de política, de responsabilidade político-criminal para
fazer com que os deputados só possam apresentar projetos de lei criminalizantes na medida que indiquem as fontes que subsidiariam esse tipo de, enfim, de custo. Enfim. Mas, quer dizer, é uma medida salutar sob o aspecto de contenção do poder punitivo. Daqui a pouco eu vou te nomear ministro. Daqui a pouco. Mas, a meu ver, muito humildemente, envereda assim, por, de algum modo, legitimar essa lei nefasta que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Quer dizer, tentando emular, de algum modo, a lei de responsabilidade fiscal. O que o senhor acha dessa lógica de combater usando essa lei perversa? Desculpa pela memória. Tá bom, vamos continuar aqui em cima. Só vou pedir de novo a máxima objetividade possível, certo? Lá atrás, Dimas, daí... Boa noite a todos, né? Porque muitos não falei. A minha pergunta é breve, professor. Em relação à classe média e em relação ao que principalmente o professor falou hoje, né? Sobre nacionalismo e sobre essa questão cultural. Eu ia fazer uma pergunta sobre como dialogar com a classe média, como fazer eles terem uma consciência maior, porque eles não se identificam com o proletariado. E, na verdade, eles não são inimigos do proletariado, na minha humilde visão. Mas muitas vezes se comportam como uma tropa de elite das classes dominantes. E eu sou um filho da classe média, muitos aqui são também, de uma classe média paulistana, descendente italiano, e a gente sabe como eles são reacionários, são nem sabem o que é comunismo, né? Nem sabem o que é socialismo. Eu estava vendo um programa do João Gordo, ele falou que berinjela e comunismo é uma coisa que todo mundo detesta, mas nem sabe o que é. E eu ia perguntar como dialogar, mas o professor já trouxe, né, a questão do nacionalismo que também seduz ele, questão cultural. Então, vou fazer a seguinte pergunta: qual a importância para a Revolução Brasileira hoje de dialogar com a classe média, claro que do espectro dela, que é possível trazer uma consciência para eles trabalharem e se identificarem, na verdade, com algo que influencia eles, que eles também são explorados em grande parte pelo capital? Essa é a pergunta. Qual a importância da classe média? Obrigado. Então, vou fazer assim, a pergunta do Boris é a sua, e lá, e a gente fecha as perguntas de hoje, certo? Então, Boris, por favor. Bom, eu tinha 3 coisas, agora eu tenho 4. Mas eu vou procurar ser rápido. Primeiro, a sua exposição foi extremamente rica. Evidentemente, na posição política que eu tenho, eu não concordo. E é muito difícil argumentar aqui de uma forma que permita uma resposta construtiva, assim por diante. Então, são mais perguntas que objeções. Em outro momento, a gente pode talvez discutir mais. Primeiro, em que o seu posicionamento difere do Partido Comunista Brasileiro nos anos 60? Segundo, como é que você responde a uma objeção que esse tipo de teoria fracassou nos países árabes, fracassou na Argélia, país árabe mais africano, recentemente os acontecimentos da Tunísia e os acontecimentos do Egito? Você pode me retorquir, eu vou ficar de cabeça baixa, que o socialismo também não deu certo. Mas eu estou discutindo a sua apresentação, não as ideias do Lênin. O problema aqui da classe média eu acho absolutamente essencial. O Trotsky tem a reputação de ser sectário e todo mundo gargareja nessas coisas. Não sei, sectarismo, não sei o quê. O Trotsky colocou de uma forma absolutamente clara que sem a quebra da homogeneidade da classe média não pode haver revolução socialista. Já então, hoje mais ainda. Então o problema da classe média e o problema da cultura em consequência, embora ela não seja exclusiva, é essencial. Eu não tenho resposta hoje para isso, mas eu diria em uma frase só que é o problema do programa de transição. E o que você apresenta não é um programa de transição. Eu acho que é um programa nacionalista respeitável, a maioria das coisas eu concordo, porque não é importante hoje nacionalizar o comércio exterior, nacionalizar o sistema bancário, tirar os meios de produção das multinacionais e um projeto de construção do socialismo que inevitavelmente quebra o nacionalismo. Agora, eu estou sendo meio covarde, porque eu disse que eu não ia objetar e estou objetando, te obrigando a responder. Então vou parar por aqui, mas você já entendeu o ponto de vista. Já. Meu nome é Luciano. É uma continuidade da pergunta do colega aqui. Eu acho que tão difícil do que dialogar com a classe média é dialogar com a massa também. Principalmente na função da conscientização
dessa mudança, dessa proposta de revolução. E acho que qual seria o papel do academicismo, se posso dizer academicismo, acho que nem é a palavra correta agora, depois desses dias de aula, né? E o papel do movimento estudantil nessa função de conscientizar essa massa, e também a classe média, evidentemente, por causa dessa questão do rompimento, né? Num sentido de que nós estamos, não só a classe média, como também a massa, vivendo de uma dominação ideológica nunca vista, né? Que a gente não consegue vencer essas barreiras. Eu prefiro acho que deixar para amanhã, porque eu preciso sair logo. Já ganhou o meu coração. Né? Já começou. Eu não vou nem deixar você pensar duas vezes. É isso aí que eu quero amanhã. A sua dependência de amanhã. Bom, olha só. Lodo, conta-se. Não é o conteúdo, é o horário. Olha, eu queria começar com essa reflexão do Dimas. E com a observação, uma medida do Luciano também. Para enfrentar as classes médias, você veja que saiu, teve grande popularidade na internet um discurso da Marilena Chauí contra as classes médias. Eu achei um horror. Por quê? Não é porque ela é da USP. Não. Vou dizer por que eu achei um horror. Porque é o seguinte, a primeira posição nossa sobre a classe média é que nós vamos enfrentar a classe média com o quê? Nós temos que enfrentar a classe média com uma política classista. Por que eu achei um horror? Quer dizer, o primeiro ponto é, em alguma medida o Luciano tocou assim, raspão no tema, as classes subalternas, as classes proletarizadas, têm uma identidade e um programa, que o primeiro ponto é esse. Essa é a questão fundamental. Então observe, Dimas, a desgraça no último tempo. O discurso do Lula era um discurso de ode à classe média. 40 milhões saíram da pobreza, 30 milhões entraram na classe média, o consumo, etc. E criou um espírito classe medieiro, como dizemos em espanhol. E aquele espírito classe medieiro foi acompanhado de um outro movimento muito mais importante, que foi o debilitamento de uma consciência operária própria. Um operário pode consumir produtos e manter sua identidade operária. Eu vi isso, por exemplo, numa viagem à Alemanha. Fiquei na casa de operários como é ferrocarris, não, como é que chama? De ferrovias, de ferrovias. O sujeito vivia numa casa infinitamente melhor que a minha, não tinha nem comparação, e era um operário, um ferroviário, e tinha consciência operária. Qual foi a estafa aqui do Lula? Foi promover uma falta de identidade socialista e proletária nos trabalhadores e reforçar nele o orgulho do trabalhador e colocar sobre eles a responsabilidade que nos tem. Eles produzem a riqueza e toda a autoridade e toda a reverência em função disso. Mas quiseram transformar o operário no consumidor de shopping, política do Lula. Quando isso se colocou, isso coloca o terror para a classe média. Mas não é porque a classe média é bandida, é burra, é não sei o que, não. Ela reage de acordo com as circunstâncias. É claro que nós sabemos, no marxismo se aprende isso, que a classe média não pode ser proprietária, mas ela aspira. E ela não quer baixar o nível da classe operária. Mas qual classe operária em geral? Não, uma classe operária com dentes para morder, que tem consciência e que já coloca o tema do socialismo. Os operários colocam o tema do socialismo. Aqui ela ficou muito valentona porque ela não tinha o adversário constituído. Entendeu? Então eu digo, o primeiro problema para enfrentar a classe média é ter uma política de classe independente de caráter socialista, que vai discipliná-la nos seus arroubos, na sua covardia, dizendo claramente, eu não vim te cutucar o leão com a vara curta. Eu estou dizendo que nós vamos para o socialismo e para a revolução. É isso que nós vamos fazer. Aí nós vamos poder fraturar a classe média. Porque claramente, dependendo do pulsar da crise, uma parte vai necessariamente se empobrecer.
que é o que está acontecendo agora. Essas classes médias estão se empobrecendo e vão buscar uma identidade com as classes subalternas, com o socialismo e com a revolução. Se não tiver isso, não tem como fraturar a classe média. Então eu vou ficar xingando a classe média. Eu digo sempre, os professores são, os universitários das federais, são revolucionários? Claro que não. Mas nós fizemos uma greve contra a FHC que teve duas atitudes. Uma, o Paulo Renato cortou os salários e nós ficamos 18 dias em greve. Eu lembro que eu fui para o comando de greve, teve uma assembleia de 800 professores e todo mundo meio com medo. Disse, vamos defender a continuidade dessa greve, que a professora não vai se render agora. Não porque eles tinham lido Lenin, ficaram bolchevique, nada, e Trotsky. Não, porque eles disseram que será uma covardia extrema, nós estamos diante de um governo que quer acabar com a universidade. Eles foram. E naquela greve, colocamos 18 professores em Brasília em greve de fome. Tu acredita, Dino? Um professor universitário entrando em greve de fome? Isso não existe, mas eles foram. Porque eles são vagabundos. Não, porque viraram bolchevique. Não, porque circunstâncias concretas. Para rachar a classe média, então, bora, é preciso ter identidade de classe. O que se dissipou aqui no Brasil? Isso é que se dissipou. A identidade de classe desapareceu. E quem fomentou? O Lula. E aí o que ele mandou para o combate? A filósofa dele para xingar a classe média. Daí que eu digo que é o problema. Daí que eu digo que é a impostura. Percebe? Porque o líder fazendo política da classe média, ela depois vai lá xingar a classe média que foi lá. Então, eu acho que esse é o tema da classe média e do proletariado. E o nosso drama, porque o lulismo depois ficou todo mundo discutindo o consumo, né? A classe média estava consumindo. Logo, o tema da emancipação foi pela via da mercadoria. Vamos consumir. Não! E o sujeito pode ser um proleta, afirmar a identidade proleta, mas ele quer água encanada, ele quer saneamento básico, ele quer emprego e leis trabalhistas, ele quer isso, mas ele vai dizer como trabalhador, como proleta. O proleta não precisa ser um super explorado, fudido, que está... Não precisa. Entendeu? Acho que esse é o... Então, acho que isso liquida essa questão. O Alexandre coloca o tema da proibição das drogas. Qual é o problema de um Estado, uma revolução democrática bolivariana, atuar tipicamente com o combate às drogas que nós podemos ver nos governos mais reacionários? Qual é a dificuldade, Alexandre? No caso da Venezuela, muito concreto, é o fato de que os Estados Unidos sempre tiveram uma política de guerra contra as drogas como uma política de intervencionismo nos países periféricos. E claro, quando isso começou a discutir lá nos Estados Unidos o fim da guerra às drogas, e o Partido Democrata tomou uma ofensiva contra o Partido Republicano, os dois garotos de propaganda do Partido Democrata foram precisamente Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente colombiano César Gaviria, entendeu? Eles saíram, então já o Cardoso não só dizia que fumou, mas não tragou, mas dizia que estava a favor da liberação, entendeu? Então esse é o ponto. Um Estado, nessas circunstâncias, tem que fazer, ele está impelido a fazer a política de combate às drogas. Onde é que estaria a deficiência? É que quando só tem isso, esse seria o problema. Esse é o primeiro problema. Segundo, teria que ver lá na Venezuela, eu não tenho os dados, mas eu vi isso na Colômbia e vi isso no Uruguai, que na Colômbia a polícia relaxou completamente a prisão por consumo de drogas. Eu vi isso lá, em Bogotá, em Medellín, etc. Como vi no Uruguai, antes mesmo da aprovação da liberação da maconha, etc. Eu estava lá e visitei com muita frequência, o cara passava fumando maconha na frente do posto da polícia. Não tinha lei nenhuma. E ainda dizia, não, aqui nós temos coisa mais importante para nos preocupar. Mas o Uruguai não estava no centro da política de ataque imperialista, porque a Venezuela é um exportador de petróleo chave para os Estados Unidos, para o abastecimento direto dos Estados Unidos, e é chave na vontade de organização da OPEP, que foi criada pela Venezuela, sugestão da Venezuela. E eu dou o caso extremo, é um caso dramático, que é o caso do general Uchoa em Cuba. Qual é o caso do general Uchoa em Cuba? Herói cubano, medalha José Martí, que não é qualquer bocó que ganha, não é essas coisas de Itamaraty que dão aí para todo mundo. Não, isso aí é para herói mesmo.
Era um cara que os cubanos me diziam: Nildo, qual é o do General Uchoa? O General Uchoa, você coloca ele sozinho na África, e 6 meses depois ele já organizou vários batalhões e está com o povo, e era um líder extraordinário. E ele foi fuzilado. Eu sou contra a pena de morte, e vi isso lá. Porque o Fidel explica, naquele livro Conversa com Inácio Ramonet, explica, e ele discute o sistema de penas em Cuba e na Europa. E Fidel sempre perguntando. Os europeus dizendo aqui, o Ramonet dizia, aqui em geral, em todos os países europeus, a pena mais longa é de 20 anos, etc. e tal. E o Fidel disse, nós não podemos ter isso aqui, porque nós somos um país em guerra. Então, o que eles fizeram? Fizeram um juízo do Uchoa, transmitido pela televisão, vários dias, aberto para a população, e no final, eu tinha certeza que ele seria fuzilado. Por quê? Porque Cuba não podia dar para os Estados Unidos, uma coisa que ficou comprovada pelos cubanos, que ele tolerou a entrada de aviões nas praias cubanas para narcotráfico, com cocaína, e pegou esse dinheiro não para si próprio, mas para fazer coisas para o exército. Então era uma coisa que colocava em questão a razão do Estado. E nessa questão, os cubanos dizem, nós não podemos tolerar isso aqui, porque os gringos vêm e nos massacram. Eles já dizem que nós estamos metidos com o narco. Se agora nós pegamos e comprovamos para o mundo, porque os gringos também já sabiam, que o general, um herói nosso, um general de imenso prestígio, que jogou a luta contra o apartheid na África, os cubanos colocaram na África 350 mil soldados e deixaram 2.100 cadáveres cubanos na luta contra o apartheid. Não é brincadeira o que Cuba fez pela África, o país que mais... Isso aqui todo mundo tem que ajoelhar no milho para falar de Cuba sobre essas coisas. O compromisso dos cubanos com os negros, os próprios, os da África, os alheios, e a luta contra o apartheid. Mandela tinha Fidel como um ídolo, porque tem várias batalhas que foram vencidas pelos cubanos na luta. Tudo isso era uma... O Uchoa lá estava lá, então eles estão na razão do Estado, não pode vacilar. Daí que o proibicionismo, o combate estava vinculado a essa coisa. É claro que esses governos poderiam fazer, começar a mudar a política internamente para outro rumo, que acabou que os Estados Unidos começaram a tolerar. E agora até o Santos, o presidente da Colômbia, o que ele diz? Quando instado a discutir sobre essa possibilidade de legalização, ele não pode, por um conjunto de circunstâncias, mas ele diz, eu aceito o debate, que significa dizer concretamente o seguinte, não, eu estou favorável a isso aí. Vamos fazer. E a América Latina está arrumando para despenalização e não prender mais ninguém. A polícia... A liberalização vai ser, inclusive, se vocês me permitirem... Então, que está caminhando nessa direção? Podemos discutir, mas eu acho que essa é a razão pela qual se impõe uma razão de Estado e aí fica uma sobrevivência. Eu estou colocando só o contexto. Bom, o Thiago, tu tem razão. Tu tem razão, eu estou falando da América Latina. Mas tu está sendo também, tu não pode, te concedo razão. 2, não te concedo razão. No seguinte sentido. Tu vai encontrar em todos os autores marxistas, Lenin, Trotsky, Mao, etc., tu vai encontrar reflexões profundas sobre a questão nacional. E nas resoluções da Internacional Comunista, tem sempre resoluções específicas para os países semicoloniais, para os países periféricos, etc., a importância da luta nacional. Eu mencionei aqui rapidamente, não dá para ser mais exaustivo disso, as reflexões do próprio Marx sobre a questão irlandesa, em que ele discute lá a necessidade de uma revolução nacional. O Marx, e diz, olha, como é que vai ter que ser feito aqui? 2 medidas que o Marx propõe, hein? Olha o Marx. Teoria do valor, capital fictício, Hegel, e não sei o que. Ele disse, olha, vai ter que ter 2 coisas aqui. Primeiro, a reforma agrária. E segundo, impostos para defender a nação. E ele dizia isso porque ele dizia o seguinte, bom, se a Revolução Nacional ocorrer na Irlanda, isso aqui é fundamental para debilitar a aristocratização da classe operária inglesa. Então ele estava vinculando a sorte da evolução da política na Inglaterra com esse, digamos, elo débil da cadeia imperialista que era a Irlanda. Mas é claro que na prática dos partidos comunistas em geral,
ganhou um internacionalismo abstrato que peleava com as correntes nacionalistas existentes na América Latina, que tinham, por sua vez, uma óbvia limitação. Grande parte das correntes nacionalistas não tinham como porto seguro o socialismo, a possibilidade do socialismo. Era um nacionalismo de ordem burguesa. Mas os comunistas se apresentavam bradando o internacionalismo e não colocando os elementos para que essas massas nacionalistas transitassem de um nacionalismo burguês para um nacionalismo revolucionário. Eu acho que essa é a questão. No caso do PCB, o tema ainda era mais grave. Por quê? Era mais grave porque esse nacionalismo do PCB, ele não validava o nacionalismo revolucionário. Ele era destinado, em grande medida, a justificar o acordo com a burguesia nacional. E aí, ele brotava a desconfiança de todo mundo. O pessoal da Polop, por exemplo, dizia isso aí, não dá. Os trotskistas todos diziam assim, esse nacionalismo do PCB é para validar a fração burguesa na burguesia industrial, etc., e é motivo de completa desconfiança. Artigo 58. Sim, mas a questão nacional no partidão ficou subsumida, digamos assim, ao tema da aliança de classe. É claro que se tu pegar, por exemplo, os CPCs da UNE, e Vianinha e tudo isso, era uma política de corte nacional, popular, de cultura brasileira, etc., que não correspondia a uma aliança com o partido. Então, quer dizer, aí nós teríamos que discutir com mais cuidado, como tu está dizendo, na evolução do Partido Comunista, como é que trabalhava a questão nacional. Mas a desconfiança que o partidão nascia é que o apelo à cultura popular, que ele de fato desenvolveu em organizações de massa, ele era motivo de desconfiança porque, em última instância, todo mundo olhava e dizia assim, os comunos aí querem fechar com a Fiesp. É ali que está o problema, então tem esse nacionalismo cosmético, valoriza a cultura nacional, os CPCs da UNE e Vianinha, por exemplo, tudo aquilo que foi muito importante estava ali. Mesmo o Rei da Vela, do Oswald André, na hora que ele entra no Partido Comunista, ali aparece dose de nacionalismo que diz. Eu diria que teríamos que ver em cada uma dessas evoluções isso. Mas estou de acordo contigo, aí tem toda uma... Agora, quero dizer também o seguinte, no marxismo europeu, que aí é de onde vem tudo nasce no marxismo europeu, para nós. O Michel Rodrigues, quando fala no marxismo latino-americano aqui, é porque ele está falando do marxismo latino-americano porque tem a precedência do marxismo europeu. E no marxismo europeu, eu fui ver, estudar isso, Otto Bauer e todos esses autores, e Renan, e todos aqueles autores trabalhando na questão nacional, era o problema seguinte, eles tinham desde sempre o tema do imperialismo, o tema da Europa, e desde sempre o movimento socialista vai resolver o problema nacional. Estava claramente colocado. Mas veja, ainda assim era diferente o tema do socialismo e do nacionalismo, discutido, por exemplo, na Tchecoslováquia, na Hungria, na Romênia, mesmo na Itália, etc. e tal, do que discutido na França e na Inglaterra. E olha, vou dizer uma coisa que estou pensando aqui. Eu reputo que o camarada Antônio Gramsci é um nacionalista. E no terreno da cultura, é só vocês verem o seguinte, o que o Gramsci se desbugalhou em cima da cultura nacional, crítica de teatro, da literatura, de Pirandello, ele ficava cavocando lá. A absoluta maioria da reflexão gramsciana é uma reflexão italiana, que eu disse que é muito difícil de tirar de lá, hein? Contra uma tendência de meter o Gramsci em toda a parte da América Latina, em qualquer coisa o sujeito já começa. Para aprovar uma reunião do departamento, o sujeito diz, como disse Gramsci. Virou um negócio que está demais, cara. O sujeito, isso da hegemonia, qualquer coisa, já vai mandando bala de... Isso aí é uma coisa italiana. Não é uma coisa italiana menor. O Gramsci é um gigante da teoria, e heróico na sua própria vida também. Um comunista, pô. E não é um social-democrata. Então teria muita coisa para discutir lá. E, finalmente, o tema do Luciano sobre o movimento estudantil, que também é um tema das classes médias da universidade. E vou responder uma outra do Ale, que é o tema da lei de responsabilidade político criminal. Eu digo o seguinte, isso é um erro grotesco. Acho que qualquer coisa que seja referenciada num critério de escassez fortalece o outro lado. O critério de escassez é uma lei de responsabilidade fiscal. Afirma um critério de escassez que em economia é absolutamente controverso. Lá na economia vocês sabem, né? Quando o aluno entra na primeira fase, todo mundo diz, o que é economia?
é a ciência de administrar recursos escassos. Aí tu diz, como recurso escasso? Como é que apareceu esse negócio de recurso escasso? Aí nós levantamos o desenvolvimento das forças produtivas e etc. E o crítico programa de gota já conspira contra tudo isso aí começa um debate. E a lei de responsabilidade fiscal sanciona isso, esse critério da escassez, de imediato. Então, vincular qualquer projeto de lei a um lastro orçamentário e uma disponibilidade financeira me parece um erro gigantesco. Pode estar bem intencionado, conheço o Adi, foi militante comigo do glorioso movimento de emancipação do proletariado. Depois emergiu um belo dia como deputado do PMDB lá. Hoje eu vi ele num vídeo defenestrando o Moro, chamando o Moro de violador da lei, chamou de tudo hoje numa rede social que eu, a mulher dele e uns 4 ouvimos. Mas ele detonou lá e tal. Então, eu acho que isso aí é complicado. Agora, Luciano, por último, queria mencionar... Ah, não, tem o Boris aqui, pô, todas essas provocações do Boris. Não, vamos lá, são perguntas. Eu queria dizer o seguinte, qual a diferença do meu nacionalismo para os anos 60, do Partidão, é que, de novo, vem aí o tema da aliança de classe. No Partidão, o que orientava, em grande parte, dependendo das datas, era um problema da aliança de classe para referendar o papel da burguesia industrial nacional, que eu, desde a teoria marxista da independência, descartamos por completo. Aí você diz, bom, fracassou o nacionalismo, vamos pegar o caso mais heróico da Argélia. Bem, como tu mesmo disse, fracassou, não dá para julgar. O caráter heróico da Revolução Argelina, heróico da ruptura com o colonialismo, que fez um bem danado para o Partido Comunista Francês, porque imagine, o Rui Mauro estava precisamente na França nesses anos. E ele dizia, eu cheguei na França num momento particular, eu botei isso no figurino francês, que é diferente de uma bobada que vai fazer o doutorado lá em Paris hoje. Ele foi lá no momento que estava na guerra da Argélia, e que a consciência dos comunistas era o seguinte, primeiro o orgulho nacional francês, e não o levante dos países subdesenvolvidos, da Argélia. E depois, quem viu o filme do Porto Corvo, né, que é um filme extraordinário, um filme maravilhoso, que todo mundo tem que ver, para ver o que é a brutalidade francesa, do imperialismo francês. Né? O caráter sanguinário, gangster que tem a política imperialista francesa. Mas o que nós precisamos ver? É claro que a Revolução cumpria... Quem lê Sociologia da Revolução, de Franz Fanon, eu disse aqui, não sei para quem que vem me perguntar, foi tu que me perguntou, eu disse, olha, tem que ler o Sociologia da Revolução, do Franz Fanon, que é um livro maravilhoso, que o pessoal... Tem setores do movimento dele que não querem divulgar isso. Divulgam mais o Peles Negras, Máscaras Brancas, etc. Ou até mesmo, você anotou com razão, que os condenados da terra não estão sendo muito colocados. Porque, claro, os condenados da terra são os negros, são os condenados da terra. São todos, né? Mas a Sociologia da Revolução mostra a beleza que foi aquele movimento extraordinário. Bom, claro... Aí o Boris está dizendo, mas era um caráter dominante, nacionalista e não socialista, levava inexoravelmente ao fracasso. Eu poderia dizer isso. Porque tinha uma força nacionalista muito grande, porque essa força nacionalista não era um nacionalismo bocoto, está de acordo, era um nacionalismo anticolonial, que necessariamente se manifestou em muitas partes com força vitalizante. E nós, marxistas, apoiaremos, e tu estaria comigo nisso, que a independência no país é as cartas de Marx saudando Abraham Lincoln, tudo isso, ele próprio. Né? Então veja que, o que eu queria te dizer é o seguinte, o destino das revoluções, como tu sabe, e na Revolução Russa, não pode impugnar as suas origens, porque aí tem outras circunstâncias que teríamos que discutir. Agora, sobre o negócio da quebra da homogeneidade da classe média, liquidei lá e nós vamos continuar peleando. Por último, sobre o papel da universidade, que tem a ver com toda essa jornada, dessa semana aqui, eu queria te dizer o seguinte, Luciano. O movimento estudantil ele tem uma composição classe medieira clara. É classe média. Tem um texto do Rui Mauro Marini sobre o movimento estudantil e a extração classe média dele. Agora, a propósito da aprovação das cotas, o que está acontecendo? A universidade pública brasileira começou a se proletarizar. Por força da crise geral, mas por força do ingresso das cotas, etc. Eu vejo isso como muito positivo. Isso expressou a crise pedagógica da universidade brasileira de maneira exponencial.
Porque os professores, com extração de classe dominante, não sabem dar aulas para o nosso povo, menos para aquele sujeito pobre, negro, fudido, que veio de uma escola mais deteriorada, etc. e tal, e ele pensa que está dando aula para o pessoal da classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas não é. Então, a crise pedagógica da Universidade Brasileira vai aparecer aqui na USP, hein? De maneira violenta. E vai ser completamente desconsiderada, como se eles não estivessem aqui. Como se os pobres, os negros, os índios não estivessem aqui. A professorada, se eu conheço bem no Brasil, e aqui especialmente, no Largo São Francisco, vai ser uma coisa assim, tem alguns aí, mas vai olhar lá para o fundo, para os branquinhos, para os riquinhos, vai dar aula para aqueles. Porque tem uma crise pedagógica, o professor em geral não sabe dar aula. Entendeu? Uns dizem que sabem fazer pesquisa, também não sabem, aí tem um monte de coisa aí. É difícil, é um negócio complicado, Luciano. Então, agora, o que eu observo é que a entrada dessas classes populares na universidade por esse sistema não coloca eles numa política agressiva em favor das classes subalternas. Dá a eles majoritariamente, não é que não existe rebeldia, gente comprometida com o socialismo e com a revolução, dá a eles a possibilidade de ascensão social. E eles se comportam aqui dentro como a maioria se comporta. Então eu não estou dizendo que para eles são perversos por isso. Eles estão entrando no jogo, a música que está tocando é essa, o baile é esse, eles vão dançar aqui dentro, é isso aqui. Então qual é a ideia? Eu vejo que a entrada dos indígenas, dos negros, etc., e dos proletários da universidade por essa via, das cotas, etc., das ações afirmativas, chamemos assim, elas sancionam a ideia da universidade, que é a ideia da ascensão social, e não colocam aqui dentro uma combatividade. Eu continuo dizendo que o movimento estudantil tem que começar a lutar pela extinção do vestibular. Eu perdi 3 eleições para reitor, entre outras coisas, porque eu defendia isso. Óbvio. Foram derrotas maravilhosas. Não é? E como o Darcy Ribeiro me ensinou, não gostaria jamais de estar no lugar dos vencedores. Perdi todas, me orgulho totalmente dessas derrotas, que foram maravilhosas, mas defendia isso. Dizia, por que não vamos fazer uma universidade como a UBA ou como a UNAM? Por que tem que ter cota? Porque cota é ridículo. Agora, eu estou perdido, porque eu estou contra a direita está contra mim por causa do mérito, e o pessoal que se beneficia das cotas também está contra mim, porque acho que a minha proposta é absurda. Uma universidade tal como tem na UNAM. Primeiro dizia, não tem lugar nenhum. Aí eu dizia assim, não, como eu estou na América Latina, eu sei que tem na UNAM, onde eu vivi completamente, e na UBA, onde eu também vivi completamente, é uma universidade de massa. Então entra 3.000 médicos, 2.500 filósofos, vai a maçona. E tem outros mecanismos de seleção. Também não é nenhuma maravilha, mas é muito melhor que o nosso. Porque uma sociedade de classe também vai liquidando com o sujeito. Ele tem que trabalhar, pagar as contas, entra na faculdade de odontologia, compra as canetas no segundo ano, as canetas da broquinha lá, aquilo tem que pagar, é 800, é 1.500, é 2.000 reais. O proleta, como é que vai fazer? Ele entrou na universidade, mas ele não pode sustentar. Aí a combatividade desses setores é por política de permanência. Vai ser um debate que vocês vão ter que enfrentar aqui. Bom, eles lutam violentamente pela permanência, mas limite, é aí que para. Então eu digo, o movimento estudantil precisa enfrentar isso. Vai enfrentar. Bom, e por último, quero dizer o seguinte, o ambiente que eles encontram não é um debate tal como colocou o Darcy Ribeiro, o Álvaro Vieira Pinto, sobre a Universidade Brasileira. Tem um texto do Álvaro Vieira Pinto, que vocês têm todos que ler hoje à noite, que é a questão da universidade. Álvaro Vieira Pinto. Ele defende coisas como, por exemplo, fim da autonomia universitária. Mas a reflexão dele sobre o que é um departamento na universidade, a discussão, é uma coisa extraordinária. E ele escreveu para a UNE, em 1963. E, naturalmente, que escreveu, o livrinho saiu, depois desapareceu, e ele foi para o Chile e acabou tudo. Mas é um livro maravilhoso desse filósofo extraordinário do Eusébio, pensador marxista, que era integralista lá na juventude, depois virou um marxista extraordinário, etc. Tal, o conceito de tecnologia. E eu quero dizer assim, então, o papel do movimento estudantil é esse. Agora, com essa extração de classe média, o movimento estudantil vai evoluir ou não de acordo com esse conflito geral na sociedade. Como a sociedade está sem uma referência socialista, está definindo uma referência socialista, eu não vou cobrar da gurizada que eles tenham um comportamento distinto, que levem às lutas limitadas que estão levando, porque nem aqui fora os sindicatos estão fazendo lutas mais potentes. A universidade não se transforma desde dentro. Se transforma só se as classes estiverem envolvendo. Por isso, uma coisa, termino com isso,
terrível da política lulista foi que ela ampliou a universidade medíocre que nós temos. O governo deu dinheiro e nunca disse assim para os professores: tá bom, meu chapa, vocês têm salário agora, vocês têm melhores equipamentos, vocês estão tendo uma expansão, etc. O que vocês vão dar para o Brasil? Nada. Não deu. A universidade virou mais conservadora no período lulista. Então essa ideia de que expande, entra mais gente, etc., ela não me comove por isso. Eu não vou cobrar do movimento estudantil. Estou dizendo, esse é o drama, tem que sair dessa. Falamos amanhã, muito obrigado.